Fala galera, vamos para a nossa primeira aula de sistema digestório do ponto de vista da histologia. Vamos começar falando sobre uma forma geral dos órgãos tubulares. A gente vai passar aqui nessa aula sobre uns aspectos primários que é importante você saber e depois, com o passar das aulas, nós vamos especificar os órgãos que nós vamos estudar, tá? Bom, então se essa aula te ajudar, você deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos lá. Olha só. A gente vai começar falando das funções gerais do sistema digestório, que são a ingestão, a digestão mecânica, a digestão química, a absorção de nutrientes, a excreção, o equilíbrio hídrico e a produção de enzimas e hormônios. Bom, para você que não sabe, o sistema digestório começa na cavidade oral e é ali que inicia a entrada dos alimentos, né? Depois nós temos a digestão mecânica, né, que é a mastigação, que também ocorre na cavidade oral. Depois a digestão química, que tem os ácidos do estômago e intestino. A absorção de nutrientes, que é feito principalmente no intestino delgado. Depois a excreção, que é feito pelo reto, através das fezes, né? E o equilíbrio hídrico e eletrolítico é porque ocorre a regulação dos sais, principalmente no sais e água, no intestino grosso principalmente. E a produção de enzimas e hormônios, elas são feitas por algumas células que nós vamos entender nas próximas aulas, beleza? Então, olha só, vamos lá. O caminho do alimento. Primeira coisa que você deve entender é que começa na cavidade oral, como eu falei, depois a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, depois vai o reto e o ânus, tá? Então, vamos lá entender as características gerais desses órgãos que a gente viu antes de eu passar o slide. Bom, esses órgãos eles são formados por túnicas, tá? Todos eles vão ter uma túnica mucosa, submucosa, muscular e uma adventícia ou serosa, tipo, sempre iniciando a visualização de dentro para fora, tá? Então aqui vai ter a mucosa e aqui, mais exteriormente, a adventícia, tá? Olha só, aqui nessa outra. E agora eu vou especificar algumas características gerais de cada uma dessas túnicas. A primeira túnica dos órgãos tubulares é a mucosa. Bom, a mucosa, ela é geralmente não, em todos os casos, tá? Ela é feita de tecido epitelial de revestimento. Ela apresenta também nela um tecido conjuntivo frouxo, que vai ser a sua lâmina própria, eu já vou explicar o que seria isso, e apresenta também uma pequena camada de músculo liso, que se chama músculo da mucosa, tá? Então, essa é a conjunção geral da mucosa nos órgãos tubulares. Então, agora eu vou explicar o que é uma lâmina própria. Bom, a lâmina... Opa, pera aí rapidinho. Fizeram muito barulho na hora que eu fui falar, mas olha só, uma lâmina própria, ela fica abaixo do epitélio, tá? Ela é rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras elásticas e células do sistema imunológico, como os linfócitos e macrófagos, tá? Ela reveste o trato digestivo, não só, mas principalmente esse que a gente vai estar estudando agora, tá? E, como que fala? Ela está presente em todas as mucosas. Todas as mucosas vão ter lâmina própria. Agora vamos para a túnica submucosa. No geral, a túnica submucosa é feita de tecido conjuntivo denso não modelado. Em alguns órgãos, como o esôfago, ela apresenta algumas glândulas, tá? As glândulas estão imersas nesses tecidos. Em outros órgãos, essas mesmas glândulas estão na lâmina própria que eu acabei de explicar. Bom, ela apresenta um plexo submucoso, tá? Que pode ser chamado de plexo de Meissner, e ele controla a secreção dessas glândulas. Então, a submucosa basicamente vai ter esse plexo, tá? Que vai regular a quantidade de secreção que essas glândulas vão produzir. Agora vamos para a túnica muscular. A túnica muscular ela é dividida geralmente em duas partes, tá? Que é a camada circular interna, tá? E a outra que é a camada longitudinal externa. Alguns órgãos têm 3 camadas de túnica muscular. E nessa túnica existe também o plexo mientérico, que libera o cálcio, né? Ele regula a quantidade de cálcio para contração muscular, geralmente para fazer os movimentos peristálticos, tá? Que são os movimentos
tipo, aperta e relaxa, sabe? Para fazer o movimento do alimento no trato digestivo. Agora vamos para a última das túnicas que nós vamos ver aqui de forma geral, que é a adventícia ou a túnica serosa. São diferentes, tá? Quando o órgão apresenta túnica adventícia, ela é feita de tecido conjuntivo frouxo, beleza? Agora, quando o órgão apresenta a túnica serosa, ela é feita de mesotélio, tecido conjuntivo frouxo, e esse mesotélio é basicamente um epitélio simples pavimentoso, beleza? Bom, essa foi a aula de introdução ao sistema nervoso. Nós vimos as características gerais. Eu recomendo fortemente que vocês decorem a forma geral da mucosa, da submucosa e da muscular, porque ela vai estar em todos os outros órgãos que a gente estudar, tá? E se vocês já entrarem sabendo delas, nas próximas aulas vai te ajudar bastante. Bom, se você gostou dessa aula, você deixa seu like e se inscreva. Fui!